eu sou Angela Dalpós, a Morena de Pintas, aqui do canal Morena de Pintas, nosso canal literário. E hoje eu vim falar sobre crenças limitantes e também sobre esse livro aqui, do Gabriel Garcia Marques, Do Amor e Outros Demônios. Para falar de crenças limitantes, eu quero começar falando sobre algumas convenções que a gente estabelece e a gente passa a acreditar naquilo, né? Como se aquilo fosse a verdade real. Por exemplo, o horário de verão que começou essa semana no Brasil, a gente convenciona que é uma hora que não é. Na verdade, é uma hora a mais daquele horário que seria o horário normal. Então, se agora é 10h30, no horário de verão, significa que são 9h30, mas a gente fica vivendo acreditando que é 10h30, né? A gente vive de acordo com aquela convenção. O dinheiro também é uma convenção. A gente acredita que aquele pedaço de papel vale R$10 ou aquele pedaço de papel vale R$100. A gente convenciona isso, né? Aquela sociedade tem um acordo social de que aquilo tem aquele valor. Então, falando de crenças limitantes, mais ou menos é o que acontece com a gente, porque a gente é programado na infância a acreditar em determinadas coisas que às vezes acabam nos limitando, ou que, sei lá, nossos pais acreditam que determinadas profissões não são boas porque não são seguras. Ah, meu filho quer ser artista, quer ser músico. Ah, mas aí ele vai morrer de fome porque essa profissão não dá dinheiro. Mas eu quero muito ser, né? Mas eu não posso porque eu quero ganhar dinheiro e aí eu não vou ganhar dinheiro como artista. Isso é um exemplo, tá? Pode ter N outros exemplos que a gente acredita que a gente não é bom em tal coisa, que a gente não é criativo, né? Coisas que, na verdade, acabam nos limitando para a gente experimentar e testar e tentar ir atrás daquilo que seria o nosso sonho ou que, né, a gente gostaria de fazer e acaba não fazendo porque tem essa crença de que não consegue ou que não pode, né? E falando disso, assim, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos filhos, porque às vezes a gente acaba colocando, então, crenças limitantes neles sem querer, que são os nossos próprios medos, os nossos próprios receios, né? E aí eu cito esse livro aqui, que eu li, do Gabriel Garcia Marques, que é a história de uma menina uma menina de 12 anos que tinha sido mordida por um cachorro, e supostamente esse cachorro estaria com raiva porque ele ele mordeu outras pessoas que acabaram morrendo por causa da raiva, né? E essa menina, então, ela é filha de um marquês com a Bernarda, né, que é a outra personagem, e ela é meio... os pais são negligentes com os cuidados dela, ela é criada pelos escravos. Então, ela tem uns hábitos diferentes, os hábitos que os escravos têm com relação à religião, com relação aos comportamentos. Ela fala diversas línguas africanas. E aí as pessoas estranham o comportamento, ela é meio selvagem, assim, é meio arisca, né? E aí quando os pais descobrem, principalmente o pai, descobre que ela foi mordida por esse cachorro e pode ter desenvolvido raiva, só que ela não tem nenhum sintoma, ela continua vivendo a vida dela normal, no meio dos escravos, e ela não tem nenhum sintoma. Só que o pai começa a acreditar que ela tem raiva, que ela pegou essa doença, então ele começa a fazer de tudo. A guria tá bem e ele acredita que a guria tá com raiva. E aí ele começa a chamar curandeiros, chamar médicos, chama um monte de gente e por fim ele acaba internando ela num convento para ser exorcizada, porque as pessoas acreditavam que as pessoas que tinham raiva às vezes eram confundidas, que na verdade não era raiva, era manifestação de estar endemoniada. Então ela foi para esse convento para ser exorcizada, para retirar o demônio do corpo. Na verdade, ela não estaria com raiva, ela estaria com o demônio no corpo. Então, ela começa a se comportar como se ela realmente estivesse endemoniada, né? Como ela fazia, aprontava nesse convento, assustava as pessoas, gritava, fazia como se ela estivesse realmente possuída por um demônio. E porque as pessoas
né, tratavam ela como uma endemoniada. Então só que ela não era, né? Ela não tinha raiva, não tinha nada, mas ela tipo representava aquele papel que tinha aquela tag, aquele rótulo que botaram dela da menina endemoniada, né? Então, assim, às vezes a gente tem que cuidar quando a gente coloca um rótulo nos nossos filhos, nas nossas crianças. Ah, meu filho é um peste. Ah, o meu filho não gosta de matemática. Ah, o meu filho é tímido. Ah, o meu filho isso, o meu filho aquilo, que na verdade daqui a pouco a gente tá estimulando uma característica, talvez, que seja leve, e acaba a criança introjetando aquilo e acaba sendo uma crença limitante. Ah, eu não quero falar em público porque eu sou tímido, eu gosto de apresentar trabalho na escola porque eu sou tímido, ou eu tiro nota ruim porque eu sou peste, ou porque eu sou burro, coisas desse tipo, que é o que me chamou muita atenção nesse livro, né? A par de várias outras questões que aparecem aqui, da negligência dos pais, né? De ela ser colocada num convento muito cedo, que como antigamente se entregavam os filhos na roda dos expostos, né? Os filhos rejeitados eram entregues nessas instituições religiosas para serem colocados em abrigos, e era comum isso. E essa menina, então, ela foi para esse lugar. E também daí teve uma questão de uma história que pode ser vista de amor ou de pedofilia. Bom, aqui, quem não quer spoiler, corta esse pedaço, pula 1 minuto do vídeo, porque teve um padre que foi exorcizar, né, que foi fazer o trabalho de exorcismo, mas ele também sabia que ela não... Ele se deu conta que ela não estava endemoniada, e no entanto ele foi, tipo, conquistando ela, e acabou ele se apaixonando pela menina de 12 anos, que então acaba havendo uma relação de amor, não chega a ter questão sexual envolvida, mas que ele se apaixona por essa menina. E a história, o final, meio trágico, assim, mas o que me chamou a atenção é essa questão da tag, né, de você botar um rótulo na criança e ela assumir aquele papel, né, assumir aquela crença limitante de que ela era endiabrada, e a gente ter esse cuidado, né, de não fazer isso com os nossos filhos. Então, o que eu quero dizer é isso, né, que às vezes a gente tem que abrir os olhos para as nossas próprias crenças limitantes e tentar mudar o nosso mindset para se testar, para poder experimentar coisas novas, para poder ver se realmente a gente tem essa dificuldade ou se é uma coisa que a gente passou a acreditar de graça, né? Que alguém nos ensinou daquele jeito e a gente acreditou e acaba se limitando para determinadas coisas, né? Então fica a reflexão aqui, indico muito a leitura desse livro, ele é bem interessante. Aliás, o Gabriel Garcia Marques, na introdução, ele conta que ele escreveu essa história porque ele era repórter e ele foi escolhido para acompanhar, fazer a cobertura da remoção, né, das criptas de um antigo convento de Santa Clara. E numa dessas criptas que eles estavam abrindo, né, o mestre de obras ia abrindo, quebrando aquelas tumbas e retirando a ossada e colocando em caixas menores, foi encontrado de uma menina, né, que tinha os cabelos gigantes, enormes, porque na história, essa do que ele escreveu depois, essa menina quase morreu no parto, e a escrava que cuidou dela fez uma promessa que se ela sobrevivesse, ela só ia cortar os cabelos quando casasse. Então quando ele encontrou essa ossada lá que estava sendo removida dessa menina que tinha o cabelo ruivo gigante, era metros e metros de cabelo, e mesmo o mestre de obras tendo explicado que a pessoa depois que morre continua o cabelo crescendo, ele associou isso com a história que a mãe dele contou de que havia uma marquesa, né, uma marquesinha que tinha morrido aos 12 anos de raiva, e por causa disso ela era venerada no Caribe por seus muitos milagres.
e ele ficou acreditando, assim, tipo, quis acreditar, né, que aquela ossada fosse dessa pessoa, que a mãe dele tinha contado a história, e aí, a partir disso, é que ele criou essa história, então, do Amor e Outros Demônios, da história dessa menina que foi mordida por um cão e acabou sendo mandada para esse convento, onde ela acabou, então, morrendo lá, né? Porque ela não pôde mais ter contato com esse padre, porque ele não pôde, né, foi trocada a pessoa que ia fazer o exorcismo, ela não teve mais contato com ele e ela acabou fazendo uma greve de fome e acabou morrendo por conta disso, né? Então é uma história que o autor ele faz essa história uma história leve de amor, mas se a gente for pensar é uma história de pedofilia, porque era um padre mais velho, né, com essa menina de 12 anos que estava numa situação precária ali. Ela estava presa nesse convento, ela era prisioneira, tava lá para ser exorcizada numa situação vulnerável e, tipo, eu não sei se ela de fato se apaixonou pelo padre ou se era a tábua de salvação dela que acabou, porque ele era a única pessoa que acreditava nela, que conversava com ela, né, e que então poderia salvá-la desse lugar. E ele acabou sendo, ele tinha um túnel que ele, depois que ele foi proibido de vê-la, que ele ia por esse túnel para encontrar, acabaram descobrindo esse túnel, fechou e ela não teve mais contato com ele, acabou fazendo greve de fome e morrendo. Então, era essa história, né, uma história bem conhecida, que eu achei muito interessante de onde surgiu, mas o que mais me chamou, assim, a atenção pra gente pensar é essa questão dos rótulos, né, da gente acreditar numa coisa tão piamente e a pessoa encarnar aquele personagem de acordo com aquilo que as crenças que foram introjetadas nela, né, limitantes da sua personalidade e do seu potencial. Era isso então, espero que tenham gostado do vídeo, deixem os comentários, né, deixem os likes, a gente gosta muito de saber os feedbacks de vocês, pode me mandar mensagem em privado, e semana que vem então a gente volta com mais um vídeo. Muito obrigada por tudo, pela audiência e até mais!